Então, sem demora, eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus em Mateus 21. Mateus 21. Pastor, até umas 3 da tarde, sim? Tá bom. Amém, amém. Estou brincando. Mateus 21, 18 ao 22. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar, queridos. Aleluia, aleluia. Se agarra na palavra que Deus... Você pediu uma palavra na hora do louvor, né? Então uma palavra vai ser o que vai fazer a diferença, vai transformar a tua vida. E escute profeticamente, queridos. Escute profeticamente. E se agarre nela. Mateus 21, do 18 ao 22. Preste atenção, muita atenção. Versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Aqui está falando de Jesus, ok? E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a esse monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Quantos podem dar glória a Deus? Versículo 22. E tudo o que pedirdes na oração, recebereis. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, que por si própria é tremenda, Senhor. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, a tua unção, Pai. Tu prometeste que vai nos usar, ó Pai. Deus, realiza o teu milagre nessas vidas, Senhor. Realiza o impossível, Pai, na vida de cada um deles, ó Pai. Nós declaramos a atmosfera de fé, a atmosfera de crer no teu impossível, Pai, que é possível, em nome de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém, queridos. Eu queria já começar neste dia perguntando para você que está aqui, para os nossos amados aqui neste lugar. Você é um queridão de Deus, amém? Fazer uma pergunta para você: existe algo na sua vida que verdadeiramente necessitaria um milagre, algo sobrenatural para acontecer? Existe algo na sua vida hoje, uma situação difícil, que necessitaria de um milagre, algo sobrenatural, para que aos seus olhos, assim, algo que é impossível aos seus olhos, mas que um milagre resolveria? Levanta a mão assim e abana assim. Uau! Várias pessoas. Glória a Deus. Então você está no lugar certo, queridos. Porque Deus está mais do que interessado em te abençoar. Quer seja numa área de saúde, alguma questão no seu físico, pode ser uma área na sua família, algo que está amarrado, que está difícil de se consertar. Quem sabe o seu desafio é que você é solteiro e está encalhado ou encalhada e está precisando de uma bênção nessa área. Ou você que já é casado, mas que o teu marido, tua esposa, misericórdia. Não dá amém muito alta nessa hora, né, querido? Senão não cutuca também o marido ou a esposa. Pode ser algo nas suas finanças, pode ser algo talvez no seu ministério, emprego, business. Você precisa de um milagre? Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, pastor. Aleluia. E eu quero te desafiar. E se o seu milagre for possível? Aleluia. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai crescendo. Tem crente aqui de já alguma longa data, assim? Você é crente há vários anos, amém? Levanta a mão se você é crente. Às vezes a gente vai ficando mais velho, vai ficando meio que acostumado com algumas coisas. Mas querido, e a gente acha assim meio, será que vai acontecer? Querido, eu estou aqui para desafiar a sua fé. E se o seu milagre for possível? E outra pergunta, e se o seu milagre é uma promessa? Quantos podem dizer glória a Deus? E se o seu milagre estiver ao seu alcance? E nós vamos ver aqui nesse texto o que aconteceu. Querido, quando a gente vai na casa de alguém hoje em dia, antigamente
se você sente à vontade, você pergunta onde é que é o banheiro, né? A primeira pergunta, se a pessoa fez uma longa viagem. Mas hoje em dia você vai na casa de alguém e se você sente à vontade, qual é uma das primeiras coisas que você pede é a senha do... Por quê? Porque sem a senha pode ter Wi-Fi, pode estar funcionando direitinho, mas sem a senha o negócio está bloqueado para você. E Deus vai usar esse dia aqui para desbloquear o impossível na sua vida. Deus vai trazer o desbloqueamento desse milagre que não apareceu até hoje, mas a partir de hoje Deus vai começar a desbloquear esse milagre na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos ao texto. Aqui nós vemos Jesus numa situação onde ele estava, no seu físico, ele estava com fome. Ele sentiu com fome. Que nem tem algumas pessoas aqui que estão com fome, mas segura a onda aí, amém, querido? E aí, ele foi em direção a uma figueira que estava com folhas, e ele foi com a intenção de encontrar o quê? Figos, encontrar frutos. E querido, Jesus, se você é um nascido de novo, se é um filho de Deus, Jesus tem direito de esperar de você frutos, amém? Diga assim, eu sou frutífero para Deus. Deus quer ver fruto na nossa vida, Jesus quer ver fruto. E ele foi na direção da figueira. E aí, chegando lá, ele com a expectativa de encontrar figos, encontrar frutos, não os acha. E aí, então queridos, vem uma lição para a gente, queridos. Qual é o fruto na nossa vida ultimamente? O que nós temos? Qual é os nossos frutos? Amém? Jesus tem direito de encontrar fruta na nossa vida, amém? Diga, eu sou frutífero, diga novamente. Então Jesus vai esperando fruta, mas ele só encontra folhas, ele encontra uma aparência, mas não encontra a substância. Deus quer encontrar verdadeiramente frutos na nossa vida, querido. Não só aparência, mas frutos. E assim, como que Jesus resolve a situação dele? Ele vai diante da figueira, não encontra frutos. E ao ver a figueira assim, Jesus, ele não ficou, ele chegou, foi mal, desculpa aí, vou para outro lugar. Não. Ele não fingiu que não havia problema. Se você quer ver um milagre acontecer na sua vida, e você levantou a mão antes e declarou que quer ver mesmo um milagre. Se você quer ver um milagre na sua vida, queridos, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de fingir que não tem um problema. Parar de fingir que essa situação não existe. Tem pessoas que estão com problema no casamento e fingem, não, o meu marido é um maravilhoso para mim. Deus está falando, amém? Eu não tenho problema na minha saúde. Eu não tenho problema nas minhas finanças. Para de fingir. Jesus não falou assim para a figueira, não tem problema, que não tem frutos. Não. Um dos primeiros passos que nós temos que ter para ter um milagre é encarar a realidade como ela é. Encarar que a situação está desse jeito. Sim, a minha situação está desse jeito. Encarar a verdade daquilo. Porque como Deus vai estabelecer, como Deus vai realizar um milagre num problema que você acredita que não tem. Ou que pior, você finge que não tem. Aleluia. Jesus encarou a situação como ela estava. Mas ele não ficou só nisso. Ele foi além. Jesus não encarou, ele encarou a situação como ela estava, mas ele não parou só nisso. Sabe por quê? Porque além de encarar a situação como ela é, você tem que ter outro passo importantíssimo. Que é, você não pode tolerar a situação como ela está. Você tem que chegar ao ponto de ficar com raiva. Uma raiva santa, né? Não adianta chutar o gato, chutar o cachorro, atirar prato. Não é essa raiva que eu estou falando. Mas é uma indignação. Eu não quero mais tolerar isso na minha vida. Eu não quero mais tolerar esse casamento desse jeito. Eu não quero mais tolerar uma situação no trabalho desse jeito. Eu não quero mais tolerar minhas finanças, meu físico dessa forma. Jesus encarou a situação como ela estava, mas ele não deixou daquele jeito. Ele não falou, não existe problema. Ele encarou como estava, mas ele foi além. Ele não tolerou aquela situação. E nós não podemos tolerar situações que Deus já disse, eu não quero isso mais na sua vida. Sabe por quê? Eu tenho falado isso lá em New Jersey.
que tudo o que você tolera, você aceita. E tudo o que você aceita, continua do mesmo jeito na sua vida. Tudo que você tolera, você aceita. E tudo que você aceita, continua do mesmo jeito na sua vida. Então o que tem que fazer? Tem que encarar a situação como ela é. Não finja que não existe um problema, mas também não aceite que vai ficar desse jeito. E você está começando a dar o passo na direção. Quantos podem dizer amém? Quantos estão entendendo? Então, deixa eu te perguntar outra pergunta. O que você tem tolerado na sua vida que já era para ter saído há muito tempo? O que Deus falou que vai mudar na sua situação? Que Ele já te deu uma palavra e você continua dizendo, não, mas tá bom. É porque a gente às vezes se acostuma com coisas que, mas eu sou assim. A minha família, todo mundo teve câncer. Eu vou ter câncer também. Não declare uma maldição dessa, queridos. Na minha família todo mundo é pobre, eu vou morrer pobre. Não declare uma coisa dessas. Não tolere o que Deus não disse para você. Acredite e creia que Deus tem muito mais para a tua vida. Deus é um Deus de bênção, é um Deus de glória, e Ele tem muito mais para a tua vida. E você está começando a crer, e você está batendo palmas agora, porque você crê nisso. Algo dentro de você ressoou com essa palavra, porque você sabe que Deus tem mais para você. Você sabe que essa situação não vai mais ficar assim. Basta você crer. Já estou pregando. Mas é preciso salientar uma coisa, antes de a gente falar do milagre, porque a gente começa a falar de milagre, todo mundo, glória a Deus, e começa, levanta, começa canela de fogo e começa a se mexer e tal. Querido, tem coisas que é verdadeiramente necessário um milagre sobrenatural, mas tem coisa que cabe a nós resolvermos. Tem coisas que necessitam sobrenatural, tem coisas que é milagre. E tem coisas que é necessário uma mudança de atitude. E às vezes não é um milagre que você está precisando, mas de uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. Você tem um hábito maravilhoso de estar na igreja no domingo de manhã. Glória a Deus. Você está no lugar certo. Diga amém. Às vezes a gente precisa estabelecer algumas coisas, resolver algumas coisas baseado... digo melhor, às vezes são atitudes nossas que precisam mudar, e não é necessariamente um milagre que é necessário. Amém, queridos? Não ponha na conta de Deus o que é na verdade a sua responsabilidade. Amém? Ficar em casa comendo donuts o dia inteiro, assistindo novela e reclamando que a vida não muda. Muda a atitude. Amém, queridos? Vem para a igreja, que nem você está fazendo. Começa a escutar a palavra de Deus. Ficaram quietinhos agora. Tem muito noveleiro aqui? Está amarrado. Aí, vamos em frente, querido. E Jesus falou assim, em verdade vos digo. Ele está dizendo, eu estou dizendo a verdade. Jesus Cristo é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então quando ele está falando isso, eu estou falando a verdade. Isso quer dizer, o que eu estou falando você pode confiar. Isso é a realidade, isso é veracidade. Você pode colocar a sua confiança nisso. Ou seja, você pode ter certeza que você pode sim experimentar o seu milagre. Amém? Amém? E outra coisa, tem pessoas, eu creio, Deus está me usando agora. Eu creio que tem pessoas que vão começar a sentir manifestação do milagre enquanto a gente está pregando. Aquela dor vai saindo, aquele problema começa a ir embora em nome de Jesus. Aquela sensação está indo embora em nome de Jesus. Então pode ter certeza que você pode confiar em Jesus, que Jesus não mente, amém? Então, você quer conhecer a senha para desbloquear o impossível? Quantos querem? É muito simples, querido. São 3 componentes. 3 componentes. E ele está aqui no texto. Você viu no texto onde ele fala? Se tiverdes fé. Se tiverdes fé. E ele coloca assim, se. Ou seja, é uma proposição, uma proposta condicional. Ou seja, não vai acontecer automaticamente.
Existe uma condição importantíssima para que o milagre seja manifestado na sua vida, para que o impossível seja desbloqueado, que é a fé. E quando a gente começa a pregar sobre isso, às vezes dá para ver nas pessoas assim, então foi mal, não tenho fé nenhuma. Aí você acha, não, isso agora não vai dar certo, porque isso, não escute isso. E eu vou te provar que que tem uma boa notícia. Você que está aqui hoje, você já tem fé. Aleluia! Você já tem fé. Quer que eu te prove? Você veio para a igreja hoje. Você veio por quê? Porque você tem fé que ao chegar aqui, Deus vai ministrar o teu coração, que Deus vai abençoar a tua vida, que você vai ter a vitória, que você vai ter a tua esperança renovada, tuas forças renovadas, teu espírito cheio. Você vem para a igreja porque você crê que algo sobrenatural, que algo de Deus está te esperando aqui. Você tem fé para escovar os dentes todos os dias. Amém? Quantos escova os dentes aqui? Dá um sorriso bem bonito. Sabe por que você escova os dentes todo dia? Porque você crê que vai te ajudar aquilo. Pelo menos ela não tem um bafo, né? E outra coisa você tem fé de ir para o trabalho. Você vai para o trabalho todo dia, toda semana no caso. Por quê? Porque você tem fé que você vai ter um pagamento no final da semana, no final de duas semanas. Você já tem fé. Diga, eu já tenho fé. Ainda que ela seja pequena. Lembra de Pedro? Pedro andou sobre as águas. E quando ele afundou, Jesus falou, homem de pouca fé, homem de pequena fé. O pouquinho de fé que Pedro tinha foi o suficiente para andar sobre as águas. Então você tem fé para o impossível acontecer. Essa fé já está dentro de você. Não precisa ficar assim, agora o que eu faço? A fé já está dentro de você. Se creres, verás a glória de Deus. Você tem fé, ela está dentro de você. Essa é a boa notícia, que você já tem uma medida de fé. Glória a Deus. Aleluia. E sabe, isso me lembra sabe, tem muita fé. Tem a criança, já viu? Criança tem muita fé. É tão lindo ver. Isso a Alissa vai experimentar vendo na sua filhinha, disse o Rafa. Você que tem filhos, você vê como a criança ela crê, ela acredita, ela confia. Eu lembro que quando eu era criança, eu nunca acreditei no Papai Noel, nunca. Porque meu pai e minha mãe eram donos de loja. E toda época de fim de ano, de Natal, meu pai botava roupa de Papai Noel, botava aquele chapéu, botava roupa de Papai Noel, vermelho e tudo com saco, e ficava dando brindes para as crianças. Aí eu chegava perto e eu via, é a voz do meu pai, é o cheiro do meu pai, é o tamanho do meu pai, tem a barriga do meu pai. Então não existe Papai Noel, é o meu pai. Então nunca acreditei em Papai Noel. Mas sabe de uma coisa? Eu acreditava na fada do dente, querido. Quando eu era criança. Já fui liberto, amém, queridos? Mas eu acreditava. Sabe como é que aconteceu? Acho que eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. E aí, meu dente estava soltando. Aí saiu, minha mãe falou, olha, se você coloca o dente no sapato... Quem lembra disso? Ninguém mais. É só no meu tempo que acreditava. Era outra região do Brasil. Eu sou do Sul, aí tá. É assim que eles falavam. Aí ele falou, põe no sapato e coloca embaixo da cama, que a fada do dente vem e te deixa um presente, um doce. Caraca. Eu não falei caraca, que eu aprendi depois, que eu casei com uma linda carioquinha aqui, que está aqui na frente. Aqui. Mas aí eu fiz. Por quê? Porque eu criei, simplesmente criei. Aí eu coloquei o dente, tá? No outro dia de manhã, com aquela expectativa, eu vou lá, vou perto do sapato, tiro para fora, sabe o que eu encontrei? O dente não, encontrei aqui. Vocês não têm fé? Que dente o quê, minha irmã? Põe a fé em ação aí. Eu encontrei uns doces ali. Eu falei, que legal, isso funciona. A fada do dente existe mesmo. Então a criança ela acredita, queridos. A criança crê. E nós todos, você tem dentro de você essa fé. Sabe o que acontece? Ao longo dos anos, a gente tem decepções e começa a achar que não é mais, que não existe, que Deus não existe, ou que Deus pode abençoar todo mundo, mas quando chega em você, Ele pula você e vai para... Né? Por que eu sou solteiro, encalhado até hoje? Minhas amigas que são mais feias do que eu, casaram, já estão com o papel e eu estou aqui desse jeito. Você acha que a bênção te pula?
Você começa a perder aquela fé que você tinha como de criança. Mas Deus está aqui para ativar a tua fé. Sabe por quê? Olha só. Todos nós temos uma medida de fé, mas essa fé que você tem, ela pode sim ser aumentada. E sabe como é que ela é aumentada? Diga assim, como? Você quer ter mais fé? Como? Você precisa ir se encher da palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Medite na palavra, leia a palavra, estuda a palavra. Vem para os cultos, escuta a palavra. Busque a palavra, escute a palavra, deseja aprender mais. Encha a sua mente da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir pela palavra. Como é que você aumenta a sua fé para experimentar o milagre? Porque Jesus falou, se creres. Quer o milagre? Se creres. Como é que você aumenta a sua fé? Você precisa de fé. Como é que você aumenta a sua fé? Se enchendo da palavra. Lendo, memorizando, declarando. Encha-se da palavra, queridos. Sabe por quê? Quanto mais você se encher da palavra, mais fé você vai ter. Quanto mais você negligenciar a palavra, que você, na verdade, evitar a palavra, quanto mais você não der ouvidos à palavra, menos fé você vai ter. E menos chance, então, de ter o milagre acontecendo. Primeiro componente para você experimentar esse desbloqueio do impossível é diga com muita convicção, fé. Primeiro componente é a fé. Amém? Mas fala com fé, queridos. Não perca a bênção, amém, queridos? O primeiro componente é a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então fé é crer no que Deus disse. Até aqui tudo bem? Então, segundo componente, Jesus disse, se você tiver fé e não duvidar. E não duvidar. Qual é o segundo componente? Não duvidar. Então, o primeiro componente é você crer. Então, e nós já falamos aqui que você tem alguma medida de fé, amém? Mas o segundo componente, esse é o que afundou Pedro. Porque ele andou sobre as águas. A gente falou, e está escrito na palavra. Pedro andou sobre as águas. Os outros discípulos ficaram no barco, olhando o milagre de longe. Eles viram o milagre, mas não participaram de poder andar em cima das águas. Só Pedro. Por quê? Ele tinha pouca fé. Era só a única coisa necessária era um pouquinho de fé. E você tem fé, queridos. Mas o que afundou Pedro não é que ele não tinha fé o bastante. O que afundou Pedro é que ele duvidou. Por isso Jesus fala aqui, o segundo componente da senha é não duvidar. Se eu tivesse aqui um exemplo, uma vela, e ela tivesse acesa, e você pode ver o fogo, e ela está imaginando assim, imagina uma vela aqui, tá? E como é que eu posso apagar essa vela? Você pode jogar água em cima, você pode assoprar a vela. Uma outra forma de você apagar uma vela é colocar um copo em cima, um vasilhame fechado. E o que com aquela vela vai acontecer? Ela vai apagar. Por quê? Porque entrou algo ali que tirou o efeito, tirou o oxigênio, foi consumido o oxigênio, foi consumido a chama. Por quê? Porque foi interrompido o processo. Quando você entende, diga amém. A dúvida trabalha dessa mesma forma, é um neutralizar da fé que você já tem. Queridos, você quer experimentar uma cura no seu físico? Você já tem a fé. Você quer experimentar o maravilhoso, o sobrenatural de Deus no seu ministério, no seu casamento, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua vida, até na imigração, na sua papelada. Querido, o sobrenatural pode acontecer sim. Deus pode mandar o anjo do papel, tirar o seu debaixo da pilha e colocar em cima. Deus pode, mas você precisa crer e não duvidar, porque o que a dúvida faz é tirar o efeito, ela neutraliza a fé que você já tem. Não é que você não tem fé, você já tem fé. O problema é que a gente duvida. É isso. Deus quer te abençoar, Deus quer te curar, Deus quer te restaurar, Deus quer te transformar, Deus quer fazer milagre na tua vida, Deus quer ressuscitar, Deus quer fazer lindas coisas na tua vida. Mas o que acontece não é que você não crê, o problema é que a gente duvida. Isso é o que pega, esse é o segundo componente que precisa ver.
A dúvida neutraliza. Em Tiago 1,6 fala assim, que quando você pede, tem que pedir com fé e não pode duvidar. Porque se você duvida, você é como uma onda, né? Você fica ali, sendo levado pelo vento. E não espere que vai receber algo de Deus. Quantos entendem, digam amém. Quantos têm fé, digam amém. Então, queridos, o problema não é que nós não temos fé. Nós temos sim. O problema é que a gente mistura um componente neutralizante, que é a dúvida. Então, como é que você vai ter o teu milagre acontecendo? Você precisa crer. Você já tem fé. Creia. Aumenta essa fé. Como? Se enchendo da. E aí, tem que eliminar da sua vida a dúvida. Eliminar. Quer ver o milagre acontecer? Elimine a dúvida. Em nome de Jesus. E o que é dúvida? Dúvida é dois pensamentos. É aquela coisa dentro da sua cabeça que fica assim, será que Deus vai fazer mesmo? Eu posso estar pregando aqui e a dúvida chegando, está amarrado em nome de Jesus. Mas o inimigo tenta nos dizer, mas será mesmo que Deus me ama? Será que Deus me perdoa? Será que Deus vai fazendo isso no meu casamento? O Espírito, Deus falando pela sua palavra para você, que você vai conseguir, que você vai chegar do outro lado. E o inimigo lançando dúvida, falando, mas será que você vai conseguir mesmo? A dúvida fala assim, eu vou te abençoar, Deus está falando. E a dúvida fala, será que Ele vai abençoar mesmo? Eu vou restaurar o teu casamento. Será que vai restaurar mesmo? A dúvida fala assim. É um pensamento oposto, que fica ali guerreando. Não levanta a mão muito alta agora, mas tem alguém aqui, levanta a mão baixinho assim, só. Que você fica remoendo as coisas na cabeça, fica pensando por horas. Chega a perder o sono às vezes, pensando, será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Será que a minha vida vai mudar? Será que eu vou conseguir o papel? Será que eu vou conseguir vencer nisso? Será que Deus tem um ministério? E Deus está falando, vai ser, vai conseguir, vai obter, vai crescer, vai conquistar a terra. Aleluia! Mas a dúvida fala desse jeito. É um pensamento oposto querendo roubar a sua vitória, o seu milagre. Não deixe que a dúvida te afunde. Pedro afundou por causa disso. Jesus fala para a figueira, deu uma palavra para a figueira e aconteceu. No outro, ela instantaneamente ela ressecou. Ou seja, você tem fé e Jesus falou isso. Tenha fé e não duvide. Diga, eu tenho fé e eu não duvido. Então, queridos, elimine a dúvida. Amém? Aproveita e pergunta para a pessoa do teu lado aí, tem fé aí? Tem fé? E aí o outro responde, tem. Agora fala assim, tem dúvida? Fala, não. Amém, em nome de Jesus. Jesus, versículo 21, Jesus porém respondendo disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até-se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Mas se até a este monte disserdes. Mover monte é uma coisa assim, que acontece naturalmente? É espiritual? É sobrenatural? Mas você reparou que Jesus não fala assim, se você crer, você pode melhorar de vida. Não, ele dá um exemplo assim absurdo. Se você falar um monte, tiver fé e não duvidar, até se você falar para o monte, se levanta e seja jogado no mar, vai acontecer. E ele disse, em verdade vos digo, é o próprio Senhor que está dizendo isso. Então o que nos leva a entender? Que Jesus, ele declara que há uma condição sim para o milagre acontecer, mas não há restrição para o milagre acontecer. Não coloque restrições naquilo que Deus não colocou. Pode ser aos seus olhos impossível acontecer essa mudança, essa transformação na sua vida, na sua saúde, na sua família, nos seus negócios, mas para Deus nada é impossível. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar aleluia? Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Então, creia, não duvide e diga ao monte. Tem gente que tem que falar mesmo. Tem uns irmãos que parece que ficam no monte das cobertas de manhã. Tem dificuldade. Tem que dizer, coberta me larga agora. É o monte das cobertas, querido.
Mas não é esse monte que eu estou me referindo. O monte é o seu problema. Está pensando aí no problema? Aquela coisa que parece impossível para realizar, que precisa de um milagre. O monte é a sua luta. O monte é aquilo que você precisa superar. O monte é o impossível. O monte é o que está entre você e o seu milagre. Mas não importa o quão grande seja essa situação, não importa o quão grande seja essa dificuldade, para o nosso Deus nada é impossível. E Ele disse: creia, não duvide e diga ao monte. Então, deixa eu te fazer outra pergunta. Aleluia, está escutando? O que você anda dizendo para o seu monte? O seu problema, para essa circunstância. Sabe o que, queridos? Muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente fala do nosso problema, mas a gente não fala para o nosso problema. A gente fala do nosso monte. Eu tenho esse problema, né? Ou, eu tenho esse negócio no meu trabalho. Eu tenho essa situação. E a gente fala, a gente reclama, mas a gente não fala para a nossa situação. A gente não fala para o nosso monte. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui. Existe uma grande diferença. Tem gente que abre a boca. E queridos, vou ser sincero, essa é uma área que minha esposa sabe, é uma das minhas áreas de como se diz assim, que eu mais preciso melhorar, queridos. Porque essa área de reclamar ou de murmurar, quem tem aqui, às vezes lidou com essa, pode levantar a mão assim, às vezes você reclama do seu problema. Vocês são muito santos, hein? Só eu. E o irmão ali atrás, só eu. Meu pai me chamava de cri-cri quando eu era criança, queridos. E 5 pila também, porque eu vivia pedindo 5 pila, 5 de dinheiro, né? No Rio Grande do Sul, dinheiro é pila, então 5 pila é o que ele me chamava. Queridos, a gente precisa mudar. Você quer ver a mudança na sua vida? Você quer ver esse monte sendo movido? Então fala com ele, não fale dele. Às vezes a gente está com tanta negatividade na nossa boca. A gente só libera palavras negativas e fica esperando que a mudança vai chegar. Você está neutralizando a tua bênção com as tuas palavras. Deus está disposto para te encher, te abençoar, te prosperar. E você fala assim, mas eu tenho esse problema, isso assim, bababá. Não é você também, não é você só ficar, não é você não reconhecer que tem um problema. Você reconhece o problema, mas você coloca a tua fé que Deus está mudando essa situação. Existe uma diferença, queridos. Às vezes a gente está infeliz, talvez no casamento, ou no nosso trabalho, no nosso negócio, na nossa circunstância, e a gente fica achando o problema de todo mundo, a gente só fala, reclama, e a vida não muda, fica só naquilo. E às vezes, pastor, aqui não, em nome de Jesus, é só lá em Nur que acontece isso. Que a gente está às vezes dando uma palavra de fé para a igreja, e às vezes você vê uma pessoa lá atrás assim, ó. Não estou falando que é os irmãos lá de trás, amém? Amém? É só lá em Nur, estou brincando. Mas assim, você vê às vezes umas pessoas sentadas assim, de braço cruzado, e tu vê que a palavra está, a pessoa ela não está aberta para ouvir, para se quebrantar. Quebrante-se, mude a sua atitude, e mude as suas palavras. Você vai mudar o seu destino, você vai mudar o seu futuro, porque você mudou a sua boca. A Bíblia diz que a morte e a vida estão, aonde? No poder da língua. E ele vai mais longe e diz, e aquele que ama a língua, comerá do seu fruto. Você, na sua língua há poder. Você pode declarar vida. Você pode declarar para o monte se mover. Para de declarar maldição. Para de declarar doença. Para de declarar pobreza. Para de declarar solidão. Declare a vida. Declare a palavra de Deus na sua situação. Pastor, mas eu já estou fazendo as coisas, minha situação não muda. Querido, continue crendo, porque só a sua fé agrada ao Senhor. Incredulidade desagrada. Você pode estar aqui, eu estou falando, estou declarando, minha vida não mudou ainda. Continue crendo, porque só a sua fé já agrada ao Senhor. Aleluia. O que você está dizendo para o monte de contas em cima da mesa? Está chegando o final do mês aí,
Dia 1º, tem que pagar o aluguel. Talvez você veio aqui, não sabe nem como vai pagar o aluguel. Declare aquela conta, declare aquele aluguel. Eu faço umas coisas loucas. Às vezes eu pego minha carteira e declaro: minha carteira seja cheia. Eu faço isso, amém? Amém? Vocês têm pastores de fé aqui, amém? Eu já peguei conta e falei: conta, desapareça em nome de Jesus. Tem que ser meio doido, queridos, para ver mas isso aí é coisa de doido, eu não vou fazer isso. Por isso que a tua vida está do mesmo jeito. Você não toma atitude de fé. Aleluia. Fala para a conta, mas paga a conta, amém, querido? Não fica em casa de braço cruzado. Agora o pastor falou que agora Deus vai prover e vou ficar aqui em casa esperando a provisão. Vai trabalhar, vai pagar a conta, mas creio que Deus também pode perdoar aquela conta, amém? Gente, tem gente que está recebendo aí. O que você está dizendo para um monte de dores no seu corpo? O que você está dizendo para a enfermidade que está te afligindo? O que você está dizendo para um monte de situações que estão se apresentando na vida dos teus filhos? O que você está dizendo para esse monte de desânimo, de depressão, de solidão? O que você está dizendo para esse monte de situações de amargura e de enfermidade que se apresentaram na tua vida? Pare de falar do seu monte, fale com o seu monte. Diga para esse monte: em nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus, amém? Qual é a senha então? Os 3 componentes: fé, não duvidar e dizer para a montanha. Está aí, queridos. Essa é a senha. Você vai ter então hoje, você já tem a senha para o seu milagre. E eu estou concluindo, somente vou acrescentar algumas coisas. Jesus disse nesse texto: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus então, como eu disse, ele estabelece condições para o seu milagre, mas ele não estabelece restrições para o seu milagre. Eu creio que Deus pode te prosperar e te fazer um milionário aqui nos Estados Unidos. Eu creio que Deus pode te estabelecer a tua família como guerreiros gigantes nessa terra. Eu creio que teus filhos podem ser tremendos missionários, pastores, donos de negócios, políticos. A América está aí diante de você, querido. Jesus não coloca restrições no seu milagre. Ele disse: tudo, e tudo é tudo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Sabe como eu enxergo isso? Cheque em branco da parte do Senhor para você. Ele não falou: tudo menos seu marido vir para Jesus. Não falou: tudo menos seu filho sair das drogas. Não falou: tudo menos essa dor no pé que você está sentindo. Tudo menos a alergia. Tudo menos... Não, tudo é tudo. Glória a Deus. Cheque em branco do Senhor para você. E aceita se quiser. Creia. Queridos, então, não coloque restrições. Deus está falando: é tudo, é tudo. É meu, é meu. Fala assim: é meu. Essa bênção é minha. Glória a Deus. Tudo que pedires. É claro que está o que não é em violação da palavra de Deus, né? Não é assim: o pastor falou que tudo é tudo, então eu vou orar pelo marido da mulher lá. Não faça isso, queridos, amém? É o que está na palavra de Deus, amém? É o que está não viole princípios, amém? Mas aqui não precisa dizer isso, porque são tudo gente de Deus, em nome de Jesus. Então, queridos, para concluir, e tem um irmão da música ou do violão. Pastor, posso? Tem um irmão aqui, por favor. Concluindo, queridos. Você está aqui, você está aqui com fé, está crendo. Essa palavra foi para mim. 2 coisas práticas que você pode fazer hoje para confirmar, para fortalecer, firmar esse propósito de fé. Está pronto? Número 1, prático. Isso aqui todo mundo tem condição de fazer. Escreve a visão. Pega um pedaço de papel, pega uma caneta, um lápis, escreve a visão. Escreve no papel a bênção. Mas não escreve assim: um dia Deus vai me dar. Não, escreve assim: eu te agradeço, Deus, porque eu tenho esse marido e você ainda é solteira. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu papel, documento, que eu agora posso ir voltar para o Brasil e posso ter... E você não viu nada disso, porque a fé
ela independe da manifestação externa. Você só está crendo. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque eu tenho o papel na minha mão. Escreve mesmo. E traz para a marcha. Vai ter a marcha aqui. Traz para a marcha e marcha com esse papel, querido. Te agradeço, Senhor, porque meu filho está livre desse problema, dessa droga, desse vício. Escreve, queridos. Eu fiz uma encomenda da minha esposa para Deus. Eu estava sozinho, já um tempo, sozinho. E eu estava viúvo já há 2 anos e meio. E eu falei, Deus, eu estou sozinho. Eu vou escrever. Aí eu escrevi num papel, 45, me empolguei, queridos, me entusiasmei. Aí eu escrevi, eu quero que seja assim, assim, assim. Uma mulher que brilha na crise, uma mulher que ensinável e apta a ensinar, uma mulher que respeite a minha autoridade, uma mulher linda aos meus olhos, mulher assim, 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 escrevendo. Escrevi um monte de detalhezinhos, querido. Aí um dia, pelo Orkut, encontrei. E aí a gente começou a conversar, e-mails, e aí ligação. E eu via os comentários, as coisas que ela dizia. E eu olhava a lista, ó. Check, check, check. É minha. Encomendei. Encomende a sua bênção, queridos. Encomende o seu papel e marcha com ele aqui. Encomenda essa bênção, o seu milagre. Número 1, escreva. Faça uma lista. Mas seja específico. Você quer casar? Não basta dizer, eu quero um homem. Isso tem de monte por aí, se bem que hoje em dia não tanto. Tem homem que é lobisomem, tem homem que é homicida, né? De manhã é homem, de noite sida. Então, não pede, mas você pede com confiança. Olha, eu quero um homem de Deus, eu quero um homem próspero, um homem que tenha um trabalho, amém? Um homem que seja íntegro, um homem que pede, escreve. Eu quero ele alto, baixo, largo, magro, como você quiser. Pede para Deus, loiro, cabelo castanho, pele escura, pele clara, não importa. Pede. Aí quando Deus trazer para você, falar, encomendei, está aqui diante de mim. Agora esse é meu. Amém, queridos? Solteiros digam amém. Não diz. Então escreve a visão. Glória a Deus. E por último, tem tudo a ver, pastor, com o que está sendo feito aqui. Faça um ato de fé. Um ato profético de fé. Vocês vão aqui nessa igreja, vão marchar para a vitória. Então escreve a visão e faça um ato profético de fé. Isso Deus leva a sério, queridos. Construa algo que vai, sabe, físico, algo físico. Sabe o que? Digamos que você quer muito um carro. Então compra o chaveiro do carro. Você acha que isso não funciona? Funciona. Quando eu era pequeno eu queria muito o Falcon. Quem lembra? Comandos em Ação, G.I. Joe. Os irmãos antigos sabem o que eu estou falando. Eu era pequenininho, eu queria muito um Falcon. E era caro, no Brasil era com 7 vezes sem entrada e sem acréscimo. Um negócio, um bonequinho com as armas e tudo. E eu ficava sonhando em ter o bonequinho, fazer as aventuras e tal, que menino gosta dessas coisas. E aí, claro, é caro, os pais com dificuldade. Aí sabe o que eu fazia? Eu desenhava Falcon, desenhava os brinquedos do Falcon, desenhava os inimigos do Falcon. Aí eu cheguei para minha mãe com coragem e pedi, eu queria a botinha do Falcon. Não tinha dinheiro para o Falcon, mas tinha dinheiro para a botinha. Aí ela foi lá e comprou. Eu quero a arminha do Falcon. Não tinha dinheiro para o Falcon, mas tinha dinheiro para a arminha. Quando estão entendendo, diga amém. E aí, imagina você que é um pai que ama seu filho e vê o filho ali brincando com a arminha, com a botinha, mas não vê ainda o sonho. Você como pai, o que você ia dar de presente no Natal? O Falcon. Sabe o que eu ganhei no final do ano? Glória a Deus. Tenha um ato profético, um objeto, algo que você diga, olha, é isso aqui. Eu não tenho papel ainda, mas eu vou comprar o folder, vou comprar o envelope do papel para botar o meu documento. Tem uma irmã lá no Brasil que ela é solteira, sabe o que ela fez? Ela foi no mercado, comprou, ela era solteira, ela comprou as calças de jeans, pendurou na porta e falou assim, Deus, agora tu põe um homem aí nessas calças. E deu certo, irmão. Aleluia.
Então fique de pé, queridos. Você que crê no milagre, você que crê, Deus está falando contigo, queridos. Basta uma palavra. Aleluia. Aleluia. Levanta sua mão. Começa a declarar: eu creio. Eu creio. Eu creio em Ti, Espírito Santo. Eu não duvido. Aleluia. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Você recebeu a palavra. Tudo muda. Basta Tudo vai mudar. uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma As portas vão se abrir na tua vida. derrama a cura. A cura Basta chegou. uma palavra. A restauração da sua Teu casa amor chegou. perfeito me tirou o medo. A tesoura de ouro vai cortar o que não é para ter mais na tua vida. Para a tua luz e não há Ora, muralha. labaxandará, E não há labaxandará. demônios Começa a orar em línguas. que Começa a dar fiquem glória a de Deus. pé ao som da sua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Eu creio que Deus trouxe a palavra para você. Deus prometeu que ia me usar. E eu quero que você, em nome de Jesus, você que está esperando um milagre da parte de Deus, venha ao altar hoje aqui. Você vai trazer esse pedido, você vai trazer essa necessidade. Venha ao altar nesse momento, queridos. A palavra é para você. Você que está dizendo: eu preciso de um milagre. Vem aqui ao altar agora. Os irmãos vão ministrar essa canção. E você vai dizer: Senhor, restaura. Senhor, eu recebo a minha cura. Senhor, eu recebo a libertação dos meus filhos. Eu recebo a abundância de finanças na minha casa. Eu recebo a prosperidade. Eu recebo, eu creio em Ti. Venha mesmo, pode vir ao altar. Pode ministrar, queridos. Tudo muda. Isso, começa a declarar. Basta Se uma renda, abra-se para o palavra e os Senhor. mortos voltam a viver. Começa a dizer: eu creio em Ti, Basta Senhor. uma palavra Eu creio na e Tua Deus cura. derrama a cura. Alebaxandará. Basta uma palavra. Aleluia. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Está descendo fogo sobre a sua vida. Receba o fogo. Receba a cura. Receba. Trevas me guia para tua luz e não há Receba cura. muralhas, Receba transformação. e não há Receba a restauração da tua demônios casa. que fiquem de pé Receba prosperidade. ao som da Receba tua a restauração voz. do teu ministério. Basta uma Receba palavra e tudo receba muda. força. Receba esperança. Basta uma palavra e os mortos Receba a cura para o teu voltam a filho. viver. Receba a cura para a tua Basta filha. uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra. Levanta sua voz, levanta sua voz. Diga: eu creio. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Teu amor perfeito me tirou o medo. Das trevas me guia para a tua luz e não há muralhas. Aleluia. E não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. O céu está aqui na tua Basta vida. uma palavra Aleluia. e tudo muda. A palavra está na tua vida. E os mortos voltam a Receba a viver. cura. Basta uma palavra e Deus Receba a cura. Receba a restauração. Basta uma Receba a prosperidade de Deus. Receba a restauração do seu lar. Receba a restauração do seu ministério. Receba o poder de Cristo. O poder que ressuscitou Cristo entre os mortos.
receba, receba, receba. Teu amor. Profetiza agora, profetiza esse monte, profetiza, abre a tua boca agora, declara: monte de pobreza, saia da minha vida, monte de enfermidades, seja retirado, lançado no mar, em nome de Jesus. Monte de solidão, eu te retiro, seja movido e lançado no mar. Profetiza agora, fale ao seu monte, fale ao seu monte, fale ao seu monte, fale, declare, diga. Basta uma palavra. Corro para ti, corro para ti, corro para ti. Está movendo no seu interior agora. A enfermidade tem que ir embora. E não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Deus está falando com você nesse momento. Deus está te dando uma palavra. Tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Tem alguém aqui? Eu escutei agora há pouquinho. Deus tem alguém aqui que você tem falado: por quê? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que fizeram isso comigo? Não precisa levantar a mão, mas Deus te achou. Você tem falado: por que, Senhor? Por quê? Aleluia. Em nome de Jesus, essa situação tem jeito para Deus. As suas emoções têm jeito. Deus vai fazer algo lindo na tua vida. Só receba, Deus te achou. Você tem questionado: por quê? Por quê? Por quê? Para com isso agora. Declare, creia.